O Corinthians fez o jogo da vida. E o Atlético também fez o jogo da vida. Então o Flamengo pegou 2 jogos, cara, dois times jogando o jogo da vida. O jogo, pra mim, foi muito difícil. Mesmo com o Flamengo com um jogador a mais. Não, eu achei o que ia acontecer, que ia ser mais duro do que se fosse contra o Palmeiras. O Palmeiras ia oferecer mais um pouco o jogo. Não, eu ainda prefiro que eu acho que eu acho que o Flamengo... Tu achou o quê? Contra o Atlético? Eu acho que o Flamengo... Olha só. O Rogério Ceni... O Flamengo do Rogério Ceni encaixava com o Palmeiras do Abel. Sim. O Abel, ele é um pouco freguês do Rogério Ceni. Sim. O Flamengo do Renato Gaúcho e do Dorival não encaixa com o Abel. Então, não é medo do Palmeiras. Eu não tenho medo do Palmeiras. Entendi. Eu analiso o esquema tático de um treinador que não encaixa com o outro. Então, às vezes, o cara fala, o cara tem medo do Palmeiras. Não, eu não tenho medo de Palmeiras, de Corinthians, de ninguém. Eu sabia que o Dorival ia encaixar com o Filipão e ia encaixar com o Vitor Pereira. Eu sabia, eu falei, o Flamengo vai ser campeão da porra toda. Entendi. Você acha que dentro do Mas não esperava que ia ser tão difícil quanto o Corinthians, como foi, com pênaltis e tudo mais. Entendi. Eu achei que, assim como na Libertadores, encaixava melhor. Eu acho que teve todo um desgaste do Flamengo, toda uma questão psicológica também. O Flamengo deu uma piorada e os caras também se motivaram fizeram o jogo da vida. O Corinthians fez o jogo da vida. E o Atlético também fez o jogo da vida. Então o Flamengo pegou 2 jogos, cara, dois times jogando o jogo da vida. Claro, né? claro. Isso tem que ser avaliado. Eu achei que ia ser muito duro contra o Atlético. Muito físico. Não, e foi, pô. Muito físico, muito E psicológico. te digo mais, se o Felipe Luiz não sente, a gente perdia aquela final. É mesmo? Por quê? E não é superstição, não. É análise. Por quê? Me ajuda com essa análise. Que eu quero Porque o Felipe Luiz não estava encaixando e não ia encaixar a velocidade. Ele já não está com a mesma velocidade. Sim. O Felipe Luiz, ele funciona para alguns jogos, como o Corinthians. Algumas equipes ele funciona. Para o time do Atlético Paranaense naquele dia, o Felipe Luiz não encaixava. E o menino entrou bem. O menino entrou bem e é ele que sofre a falta da expulsão. É ele que só vai fazer a expulsão. O nosso PVC tá ali, ó. Então, olha a importância do Felipe Luiz sentir nessa final. Na anterior, eu fiquei chateado. Que contra o Palmeiras, eu acho que a história teria sido outra se o Felipe tá em campo. Sim. Era outro Felipe Luiz ali. É. Um ano faz muita diferença. Faz diferença na idade dele. Claro. E O adversário também. E ele mesmo falou sobre isso, tá? Tava muito calor lá em Guayaquil. Eu sei porque eu tava lá, tava insuportável. É inexplicável aquele calor lá. E era muito cedo. Lá era 3 horas da tarde. Aqui era 5. Verdade. Então, o Felipe Luiz não tava aguentando. Então, seria pior ele ficar em campo. Tá? Não tinha pensado nisso. Mas eu entendi que o menino entrou muito bem. Foi importante ter um menino ali na lateral. Foi importante. Então eu acho que é um dos motivos que o Flamengo foi campeão. Agora, lógico, né? A decisão do Gabigol, o poder de decisão, jogador de jogo grande. Isso aí. E falando do Michael, que acabou que eu não concluí, eu virei pra ele e falei assim, você vai decidir a Libertadores desse ano. A bola vai no teu pé. Cara, eu tenho umas paradas às vezes que o pessoal costuma dizer que o Espírito Santo, né? Você tem uma... Pode receber o Espírito Santo. Você tem uma premonição. Velho, Você tem uma premonição. Não, o cara fala que. O cara recebeu uma mensagem do. Não é você receber uma mensagem, é tipo. Profetizou, né? Sim. Eu virei pra ele e falei assim, cara, você vai ter a bola do jogo contra o Palmeiras. Falei pra ele, você vai ter a bola do jogo contra o Palmeiras. Em 2021 teve. Teve. Ele teve a bola do jogo. Teve. Bateu cruzado, não foi? Foi. Ele podia ter dado pro Bruno Henrique. Ele teve a bola do jogo. Cara, e eu falei pra ele assim, tudo tá se desenhando pra ser você a decidir. Tudo. Pela história toda de tudo como aconteceu. A sua depressão e tudo mais. Toda essa mudança, ele foi o cara do Flamengo em 2021. Verdade. Foi muito bem mesmo. E aí a bola chegou no pé dele e não aconteceu. Cara, o Flamengo teve a bola do jogo. E aí, depois a gente já sabe, né? O Andreas Pereira. Infelicidade da porra. Moleque bom pra caramba. E ele é bom jogador, né? Muito bom jogador. Tá voando no Furra. E aí? Eu vi o jogo do Furra aí. Muito bem, moleque. Muito bem mesmo. Faz parte do processo. Não andou, errou. Mas você já parou pra pensar da Libertadores? Já acabou que a gente... Cara, a gente foi pra alguns assuntos porque a galera gosta também, né? Claro.
Vocês já pararam pra pensar do sobrenatural de Almeida na Libertadores? E como sobrenatural de Almeida é aquele apelido que dão quando sai um gol maluco. Claro, Você fala, tinha um fantasma do Maracanã. Sobrenatural de Almeida, os deuses do futebol, enfim, tudo. O Flamengo é campeão da Libertadores com um lançamento do Diego Ribas, que ninguém dizia que ia se recuperar para a final, que teve aquela fratura, aquela situação toda. Uma falha do Pinola e o gol do Gabigol. E o Flamengo perde no ano seguinte, também, com uma falha do Andrés, que era o melhor jogador em campo, e um gol do cara que, porra, o Daverson, que nem os palmeirenses gostam do cara, e na verdade reclamavam do cara, né? E que ele chuta, e que se o Diego Alves talvez não mexe, ele tirava aquela bola. Cara, não tem jeito. Final é Mas detalhe. o que eu quis dizer é o seguinte... Eu entendi por quê. O Flamengo é beneficiado por uma falha, no ano seguinte ele perde por causa de uma falha. Como diz o João Guilherme, a Libertadores é traiçoeira. Esse cara é um bom narrador, cara. Gente boa, é bom ver. É o melhor, cara. É bom ver o jogo.